Ao longo da história, nós humanos domesticamos diversas espécies animais para diversos fins. Nesse vídeo, vamos ver os nomes científicos das principais aves domesticadas, o que eles significam e, principalmente, como pronunciá-los adequadamente. Não esquece de conferir também o vídeo anterior com o nome científico dos mamíferos domesticados. Como sempre, vamos lembrar rapidinho como identificar a sílaba tônica de uma palavra em latim. A primeira regra é que o acento nunca cai na última sílaba da palavra, a não ser que a palavra tenha só uma sílaba. Se a palavra tem duas sílabas, vai cair sempre na penúltima sílaba, então. Agora, se a palavra tem 3 ou mais sílabas, o acento vai cair na penúltima sílaba se essa sílaba termina numa consoante, ou se tiver uma vogal longa ou um ditongo, ou seja, 2 vogais. Em outros casos, o acento vai cair na antepenúltima sílaba. Comecemos então pelo nome científico da galinha, claro. Galos domésticos. O nome significa galo doméstico. Como galos só tem 2 sílabas, só pode ser paroxítona. Já domésticos termina com o supercomum sufixo icus, que sempre vai fazer a palavra ser por paroxítona, pois esse i fica na penúltima sílaba e ele é curto. Então, domésticos. A galinha da Angola se chama Númida meleagris. No nome do gênero, a penúltima sílaba, mi, tem um i curto, então a pronúncia é númida e não numida. Em meleagris, por outro lado, o a que forma a penúltima sílaba é longo, então dizemos meleagris e não melegris. E o que númida meleagris significa? Númida é a palavra em latim para os habitantes da Numídia, região do norte da África. A palavra também está relacionada àquela que deu origem à palavra nômade. Númida poderia ser um termo usado para nômades também, portanto. Já meleagris é simplesmente o nome dessa ave em grego, o nome que os gregos usavam para a galinha da Angola. Então, Númida meleagris significa nômade galinha da Angola, ou númida galinha da Angola. E aí chegamos no Peru e vemos que seu nome científico é Meleagris galopavo domesticus. A gente acabou de ver a palavra meleagris, que significa galinha da Angola. Isso porque o Peru era originalmente confundido com uma galinha da Angola pelo pessoal do Velho Mundo, já que ele é uma ave nativa da América. A segunda palavra, galopavo, significa pavão-galo mesmo, fazendo referência à sua semelhança física com galinhas e pavões. O a na sílaba pá é longo, o que justifica a pronúncia como uma paroxítona, galopavo. Assim, Meleagris galopavo domesticus significa galinha da Angola, pavão-galo doméstico. Entre os patos domesticados, temos o pato doméstico comum, Anas platyrhynchus domestica. Em platyrhynchus, a penúltima sílaba, rim, termina em consoante, então precisa receber o acento. Anas é simplesmente a palavra para pato. Platyrhynchus vem do grego e significa bico achatado. Assim, Anas platyrhynchus domestica é o pato de bico achatado doméstico. Outro pato domesticado tem o nome científico Cairina moscata domestica. O nome do gênero, Cairina, tem a penúltima sílaba, ri, com um i longo, então é paroxítona. Cairina significa cairense do Cairo, a capital do Egito. Apesar desse nome, esse gênero é nativo da América do Sul. Em moscata, a penúltima sílaba, ka, também tem uma vogal longa, então é paroxítona também. Esse ata aqui é um sufixo comum, atus, ata, que corresponde ao a do ada do português. Moscata significa almiscarada e faz referência ao aroma almiscarado que essa ave possui. Cairina moscata doméstica é então a cairense almiscarada doméstica. E já que falamos dos patos, vamos falar logo dos gansos. O ganso domesticado mais comum é o ganso doméstico ocidental, Anser domesticus. Anser é a palavra latina para ganso, então o nome significa ganso doméstico. E outro ganso domesticado é o ganso chinês ou ganso cisne, Anser cygnoides domesticus. O pessoal ama usar o epíteto domésticos para subespécies domesticadas de aves, né? Bem mais que entre os mamíferos, como vimos no outro vídeo. Enfim, cygnoides termina com o sufixo oides, que significa oide, com forma ou aspecto de uma coisa. Aqui com o aspecto de cisne, cygnus em latim. Tecnicamente, a pronúncia correta dessa palavra seria cygnoides, pois esse i que está na penúltima sílaba é longo.
Mas é tão absurdamente comum ver todo mundo pronunciando esse sufixo como oides em vez de oides, que acho quase impossível conseguir consertar, entre aspas, esse erro. Anser signoides, ou signoides domésticos, significa então ganso em forma de cisne doméstico. E agora temos o pombo doméstico, Columba livia domestica. Em columba, a penúltima sílaba, lum, termina em consoante e precisa levar o acento. Columba significa simplesmente pombo mesmo. Em Lívia, a penúltima sílaba vi tem i curto, então dizemos Lívia e não Livia. A palavra Lívia é uma variação ou alteração do latim lívida, que significa de uma cor azulada, como chumbo. Mas de fato o termo foi meio que usado como uma tradução da palavra grega para pomba, que parecia ser derivada de uma palavra significando escuro em grego. Então a gente poderia considerar que Lívia significa pomba. Assim, columba livia doméstica significaria pombo, pomba doméstica. Agora temos a pomba doméstica ou rola doméstica, Streptopelia risória. Apesar de ao lermos essa palavra termos o instinto de querer dizer streptopélia, a pronúncia adequada é streptopelia, pois esse i na penúltima sílaba é longo. O nome literalmente significa pomba torcida em grego, mas aqui usado com o sentido de pomba com colar torcido, e faz referência a essa marca distinta no pescoço. Agora em risória, o i na penúltima sílaba é sim curto, justificando a pronúncia risória e não risoria. Risória significa risonha, que ri. Então, Streptopelia risória é a pomba de colar que ri. E por fim temos o canário doméstico, Serinus canaria. Ou seria Serinus canaria? Eu não faço ideia se esse i na penúltima sílaba é considerado longo ou curto, pois esse nome não é uma palavra nativa do latim, mas foi adaptado do francês serein, que significa canário. Mas serein vem do latim sirena, sereia. Então eu acho que faz mais sentido considerar que o i é longo e dizer serinus e não serinus. A palavra significa algo como canário mesmo, então. E o mesmo vale para o epíteto específico, canária, que também significa canário. Aqui sim o i é curto, de forma que a palavra é proparoxítona, canária. Canária é derivado do nome das Ilhas Canárias, de onde essa espécie é nativa. Assim, Serinus canaria significa simplesmente canário, canária. E essas são basicamente todas as aves domesticadas por humanos. Nós de fato criamos muitas outras espécies, mas elas não possuem diferenças consideráveis na morfologia ou no comportamento para serem consideradas variedades distintas das formas selvagens. Elas são basicamente animais selvagens em cativeiro, às vezes amansados, mas não domesticados. Então não vou abordar aqui. Mas posso abordar ainda muitas plantas domesticadas em vídeos futuros. O que acha da ideia? Deixa aí nos comentários. Se inscreva e ative as notificações para não perder o conteúdo novo. Para me ajudar a seguir trazendo conteúdo por aqui, você pode apoiar o canal por doações espontâneas via Pix ou PayPal de qualquer valor. Qualquer realzinho já é muito importante. Outra forma de contribuir com o canal é compartilhando esse vídeo com seus amigos que possam se interessar. Obrigado por ter ficado até aqui. Até mais!